Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Visual Basic na plataforma Excel. E na aula de hoje a gente vai estar criando uma calculadora de IMC, ou seja, uma calculadora que vai fazer o cálculo de índice de massa corpórea. Ou seja, vamos ver aqui um pequeno exemplo de como que vai ficar a nossa calculadora. Você vai escolher aqui o sexo, vai digitar altura e o peso. Vai calcular. E a nossa calculadora vai dizer se está no peso ideal ou não. Antes, porém, pessoal, gostaria de deixar um recado para vocês, pedir que se inscrevam aí no nosso canal, tá? Para que sempre que a gente postar uma nova aula, vocês ficar a par disso, receber uma notificação e não perder nenhuma de nossas videoaulas. Eu estou usando aí como referência um livro muito bom e gostaria até mesmo de indicar, tá? O livro Programando Excel VBA para leigos. Esse é um livro muito bom para o pessoal que quer se aprofundar, tá, na linguagem e também quer se aprofundar mais no próprio Excel, tá? Então esse livro ele pode ser encontrado aí em várias lojas online, tá? E a gente também tem ele disponível. A gente tem ele em forma digital, não é um livro pirata, é um livro original. A gente não tem livro escaneado. E se você quiser adquirir, basta mandar um e-mail para a gente. Então você manda um e-mail para livrovba@outlook.com. Você manda um e-mail para a gente e coloca lá no título: quero adquirir o livro de Visual Basic, de VBA, desculpa. E a gente vai estar respondendo para você como que você paga esse livro e você recebe no mesmo dia, tá? Você recebe no mesmo dia. O livro custa R$ 10. Lembrando que o livro é original, você não recebe livro escaneado, livro totalmente original. Você pode copiar a codificação da página, jogar lá na sua IDE. E é isso aí, pessoal. Vamos dar início aí à nossa vídeo aula. Bom, para começar, vamos abrir aí uma nova pasta de trabalho no Excel e vamos habilitar, se você ainda não habilitou, vamos habilitar a guia desenvolvedor e habilitar as macros. Para fazer isso, clique em arquivo, em seguida você clica em opções, clique em personalizar faixa de opções. Em seguida, marque a guia desenvolvedor. Clique em OK. Você vai notar que a guia aparece aqui. Em seguida você vai clicar nessa guia, clicar em segurança de macro e vai marcar essas duas opções. Em seguida dá OK. Nossa planilha está pronta para que a gente possa criar aí a nossa calculadora, tá? Nessa videoaula a gente vai estar codificando bem mais que na videoaula anterior. Vamos aprender aí uma estrutura nova e espero que vocês gostem. A videoaula anterior aí foi bem aceita e vamos lá. Primeiro passo é clicar em Visual Basic ou você pode pressionar Alt F11. Nós vamos começar inserindo o nosso formulário. Clique em inserir useiforme. Por meio desses manipuladores, você pode escolher o tamanho do seu formulário, tá? Aqui nós temos a janela de propriedade do formulário. Na propriedade name, nós vamos alterar para FRM calculadora. Vou colocar IMC, tá? A gente coloca sem, não pode dar espaço, lembrando. Aqui no Caption, a gente vai colocar o título do nosso formulário, que é o que vai aparecer aqui. Então vamos colocar calculadora de IMC. Note que já vai aparecendo aqui. Vamos dar um play para ver como que está ficando aí o nosso formulário. Beleza? Bom, antes de continuar, a gente vai voltar aqui no Excel. Clique aqui. E vamos salvar o nosso projeto, tá? Vamos salvar. Clique em arquivo, salvar como. Você vai clicar em área de trabalho, vamos salvar aqui na área de trabalho, mas você pode salvar em qualquer outro local. Vou dar um título aqui,
colocar aqui calculadora de IMC. Aqui no tipo você vai marcar habilitado para macros, tá? Do contrário, por mais que esteja codificado tudo direitinho, não vai funcionar. Então vamos salvar. Dando continuidade, a gente vai fazer logo a parte gráfica, ou seja, formulário, inserir todos os campos. Vamos inserir um quadro. Clique nele e arraste no seu formulário. Observe que o nosso quadro está selecionado e no momento em que ele está selecionado, nós podemos alterar suas propriedades. Então, a única propriedade que eu quero alterar no momento é a caption, que refere ao título aqui do nosso quadro. Então, eu vou colocar aqui calcular IMC, tá? Opcional também, você pode colocar qualquer outro nome. Vamos alterar a propriedade fonte para negrito. Deu OK. Bom, agora vamos inserir os rótulos, ou seja, são os textos que vão mostrar os campos correspondentes. Então você dá um clique em rótulo, dá um clique no seu formulário. Para este projeto, nós vamos precisar de 4 rótulos. Vou inserir os 4. Seria o primeiro, sexo, altura, peso e o último que vai mostrar o resultado. Então, vou clicar no primeiro rótulo e vou alterar a propriedade caption, que seria sexo. Vamos alterar também a propriedade fonte, no caso para negrito. Mas nesse caso aqui já está em negrito, então vamos só apenas alterar a propriedade caption. Bom, nosso próximo rótulo é a altura. Altura. O próximo, peso. Vou colocar 2 pontos aqui para ficar bem melhor. Bom, você pode dar 2 cliques aqui nessa borda para redimensionar, né, e ficar apenas do tamanho do nome. Coloca o mouse aqui, dê um clique duplo. Vamos inserir uma caixa de combinação que vai conter a palavra masculino e a palavra feminino. Vamos inserir também uma caixa de texto, onde essa caixa vai receber a altura. Mais uma caixa de texto que receberá o peso. E por fim, vamos inserir 2 botões, que seria limpar o formulário e calcular IMC. Dê um clique, botão 1 e botão 2. Vamos apenas reorganizar aqui para ficar melhor esteticamente aqui a nossa interface. Bom, vamos dar um play para ver como que está ficando aí a nossa interface gráfica. Bom, já está bem parecida com a que a gente mostrou no início do nosso vídeo. Bom, vamos continuar aqui alterando as propriedades dos botões. O primeiro botão, na propriedade Name, nós vamos alterar para CMD limpar. E o título, que é o caption, vai ser limpar.
segundo botão, nós vamos alterar para CMD calcular. E o título, caption, vai ser calcular IMC. Na nossa caixa combo, caixa de combinação, a gente vai alterar para CB sexo. A caixa altura, altere a propriedade name para txt altura. Na caixa de texto que vai receber o peso, altere para txt peso. O nosso rótulo que vai receber o resultado vai receber na propriedade name lbl resultado. E o seu caption também vai receber resultado. Bom, pessoal, agora vamos dar um play aqui para ver como que está ficando. Nosso formulário já começa a ganhar a forma desejada. Vamos mostrar como que deve funcionar, tá? A gente vai ter aqui a opção masculino e feminino, que a gente vai estar adicionando logo, altura, e vamos ter o peso, tá? Quando a gente clicar em limpar, todos esses campos serão limpos. Então vamos começar a fazer a codificação do botão limpar. Vamos começar por ele. Feche o formulário, dê um clique duplo em limpar, insira o seguinte código. Bom, basicamente o que a gente escreveu foi o seguinte: quando a gente clicar em limpar, a nossa caixa de combinação vai ser igual a vazio, a nossa caixa de altura, que receberá altura, vai ser igual a vazio, peso igual a vazio, o nosso rótulo que vai receber o resultado será igual a vazio, e essa palavrinha mágica aqui, setFocus, ela vai fazer com que o cursor fique piscando na caixa de combinação. Vamos dar um play para ver como que funciona na prática. Eu tenho aqui, vou digitar, mas a gente vai codificar isso aqui para que a gente tenha a opção aqui do lado. Então, eu tenho aqui masculino, altura e tenho o peso. Clico em limpar, o cursor fica piscando aqui. Mas fazendo uma mudança rápida em nosso projeto, a gente não vai deixar o cursor piscando na caixa de combinação, porque a gente não vai digitar nada, a gente só vai selecionar aqui. Então vamos fazer essa alteração rápida. Feche o seu formulário, dê um clique duplo em limpar e apague esta linha de código. Vamos dar um play. Então, masculino, vamos digitar a altura e o peso. Quando eu clicar em limpar, ele já não vai ficar piscando aqui, porque realmente não é necessário, visto que não vamos digitar nada nessa caixa. Pelo contrário, vamos apenas selecionar. Vou fechar aqui para que a gente possa continuar. Agora a gente vai codificar a nossa caixa de combinação, ou seja, ela vai nos dar duas opções, masculino e feminino. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai dar um clique duplo aqui nessa área do formulário. Observe se está esta opção aqui, Useiform. Escolha inicializar. Observe que o cursor fica piscando aqui nesta área. E é nesta área que a gente vai
codificar tudo o que a gente quer que ocorra no momento em que o formulário abrir, tá? No momento em que o formulário abrir, a nossa caixa de combinação será carregada com as duas palavras, que seriam masculino e feminino. Para que isso ocorra, a gente vai inserir apenas duas linhas de código, ou seja, eu vou informar o objeto, que seria a caixa de combinação, vou informar o item que eu desejo adicionar, vou colocar esse item entre aspas, tá? Masculino. Vou fazer o mesmo código para feminino. Adicionar item. Vou colocar entre aspas feminino. E a gente pode dar um play e verificar que já temos as duas opções. E se você deseja inserir mais opções, dependendo da sua aplicação, você pode inserir quantas opções quiser. Agora a gente vai codificar uma das funcionalidades mais importantes aí da nossa aplicação, ou seja, a gente vai fazer a programação do botão calcular, onde ele vai fazer os cálculos e exibir os resultados aí para o usuário. Antes, porém, vamos fazer uma pequena configuração na nossa IDE. Você vai clicar em ferramentas, opções e vai marcar esta opção. Clique em OK. Em seguida, dê um clique duplo em calcular IMC. E quando você marca aquela opção, ele diz que nós devemos declarar nossas variáveis explicitamente. E essa frase aparece automaticamente. Vou dar um Enter. Vamos declarar as variáveis que vamos receber. Seria altura, são os valores que nós vamos receber, altura, peso e resultado. Essas variáveis vão receber números com vírgulas, ou seja, números quebrados. Então vamos colocar o tipo primitivo aqui dobro. Vamos dar um Enter. Bom, a codificação do botão calcular, ela vai ficar entre esses dois comandos. Você nota aqui que nós temos aqui cmd calcular, que inicia aqui a codificação e termina aqui. Então, para iniciar, pessoal, vamos começar dizendo ao Excel que peso, que é a nossa variável peso, corresponde à caixa de texto txt peso. Daí a importância da gente lá alterar a propriedade name, tá? Txt peso, porque a gente consegue saber fazer referências aqui por meio do código. Txt peso.text. Nós vamos também informar o Excel que altura corresponde à minha caixa de texto altura. Bom, agora nós vamos fazer uma condição if, já explicada nas aulas anteriores, onde eu vou voltar bem aqui em nosso formulário para até ficar melhor de você entender. Acontece que às vezes o usuário escolhe masculino, ele digita um peso, tá? Um peso, e clica em calcular, mas não informa a altura. Isso causa um erro no nosso cálculo. A aplicação ela vai retornar um erro. Da mesma forma que o usuário pode simplesmente colocar altura, tá? E não colocar o peso e clicar em calcular. Também vai retornar um erro. Então, para que a gente possa cercar essas falhas, a gente vai estar criando uma mensagem. Ou seja, a gente vai criar uma condição onde se o usuário não digitar nenhum desses campos, a nossa aplicação ela vai retornar uma mensagem dizendo que o usuário deve preencher todos os campos. Tá? Então, clique em fechar. Como é que a gente vai fazer isso? Dê um clique duplo aí no botão calcular e logo abaixo aí das referências que fizemos,
vamos criar uma condição if, ou seja, quer dizer, se a nossa caixa de combinação estiver vazia, ou a nossa caixa de texto, a altura, for igual a vazio, ou nossa caixinha de texto, peso, for igual a vazio, então, olha a palavrinha aí, então, mostra a seguinte mensagem, ó, mensagem box, tá? Aqui entre aspas eu vou colocar a mensagem que eu quero. Você deve preencher todos os campos. Bom, terminei de colocar minha mensagem. Coloco se não. Se não. Aí, ou seja, só recapitulando, se a minha caixa de combinação sexo estiver vazia, ou a altura estiver vazia, ou peso estiver vazio, então você deve preencher todos os campos. Do contrário, ou seja, se todos estiverem preenchidos, vai fazer o cálculo aqui nesse trechinho, tá? A gente vai codificar bem aqui para que seja feito o cálculo. Ou seja, se não, se essa condição for verdadeira, ocorre isso, tá? Se não, ocorre o que está aqui embaixo, que é o nosso cálculo, ou seja, a aplicação vai fazer o cálculo e retornar um resultado. Então a gente vai utilizar a seguinte estrutura: select case cb sexo, ou seja, caso, vou falar em um português que todos possam entender. O que eu estou digitando é basicamente isso. Caso seja escolhido masculino, caso seja na caixa de combinação seja escolhido masculino, ele vai executar todo o código, tá? O código que está aqui. Caso seja escolhido feminino, vai executar o trecho de código que está aqui, o qual a gente ainda vai codificar. E aí eu tenho o fim da minha condição if, tá? E eu coloco aqui end if, tá? Ou seja, a minha condição if inicia aqui e termina aqui. Então a gente vai começar a codificar o que está aqui dentro. Por quê? Porque para o cálculo de masculino, a gente vai estar utilizando um cálculo diferente do feminino, tá? Então vamos iniciar com masculino. Antes, porém, pessoal, a gente precisa saber como que calcula um IMC, tá? Então, o resultado desse cálculo, o resultado que é o IMC, ele é obtido com a seguinte fórmula. Ou seja, o resultado, que é o nosso IMC, é igual a peso dividido por altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. Então, caso você escolha masculino, o Excel vai fazer este cálculo, tá? Se você escolher feminino, ele também vai fazer este cálculo.
No entanto, o resultado, tanto para masculino como para feminino, vai depender de outros fatores, tá? Que a gente vai estar vendo aqui no início, na codificação. Então vamos começar a codificar masculino. Se o meu resultado for menor que 20,7, se o meu resultado for menor que 20,7, o meu resultado, nessa próxima linha, eu vou dizer que se essa informação for verdadeira, o meu resultado vai receber apenas duas casas decimais. Então eu vou colocar aqui formato, vírgula 2, tá? Recebe duas casas decimais. Ou seja, o meu resultado, mesmo que ele dê lá esse resultado aqui dê mais de duas ou três, ou seja, várias casas decimais, ele só vai aceitar apenas duas. A segunda coisa que deve acontecer, caso essa informação acima seja verdadeira, é que o meu rótulo lá do nosso formulário, onde vai aparecer o resultado, ele deve aparecer a seguinte mensagem: ou seja, ele vai aparecer a seguinte mensagem, está aqui entre aspas, que seria resultado, dois pontos, eu vou concatenar, ou seja, eu vou fazer com que ele mostre o resultado desse cálculo aqui, tá? Ou seja, se deu abaixo de 20,7, digamos 16,4, então ele vai mostrar resultado 16,4, que seria com esse trechinho de código aqui que ele vai mostrar o resultado. E a mensagem: você está abaixo do peso ideal. Continuando ainda dentro aqui da codificação de masculino, eu vou colocar se não se, que seria else if, tá? Resultado maior ou igual a 20,7 e resultado menor igual a 26,4, que seria um ponto, não uma vírgula. Ou seja, se essa informação retornar verdadeiro, eu vou ter um resultado com formato de duas casas decimais, eu vou ter a seguinte mensagem, que seria resultado, dois pontos, e o valor do cálculo, resultado do cálculo, e a mensagem que eu gostaria que o usuário, tá, visualizasse, ou seja, parabéns, você está no peso ideal. Outro resultado possível seria se não se resultado igual 26,4 e resultado menor ou igual 27,8,
eu vou até copiar aqui, tá? Seria o mesmo resultado com duas casas decimais, se retornasse verdadeiro, e teria aí uma seguinte mensagem: meu rótulo resultado, o caption dele seria alterado para resultado mais o valor do cálculo, mais a mensagem que o usuário vai estar visualizando: marginalmente acima do peso. Um outro resultado possível seria: se não se resultado maior que 27,8 e resultado menor ou igual a 31,1. Caso retorne verdadeiro, eu teria aqui o resultado com duas casas decimais e o rótulo iria retornar a seguinte mensagem: meu caption igual a resultado vou concatenar aqui o resultado só fazendo uma correção aqui nessa nossa condição, se não se, aqui o sinal é maior, tá? Um erro aqui de digitação que ia causar um erro lá no momento em que a gente fosse executar essa aplicação. Abro aspas aqui e coloco a mensagem que o usuário vai estar visualizando, ou seja, acima do peso ideal. Nossa última condição para masculinos: se não se resultado maior que 31,1, caso seja verdadeiro, eu vou ter duas casas decimais, tá? Um resultado com duas casas decimais, e o meu rótulo vai retornar a seguinte mensagem: resultado. Vou concatenar aqui o resultado para que o usuário sempre visualize, né, o valor, resultado, e aqui a mensagem que eu desejo: você está obeso. Vou colocar fim da condição if que a gente abriu. Observe que todas as condições a gente tem que fechar, tá? A gente abriu aqui, codificou e fechamos aqui. Abrimos uma aqui e fechamos aqui. Vamos testar a nossa aplicação para ver se já nos dá algum resultado, tá? Então, como a gente só codificou para masculino, vamos calcular apenas masculino. Temos a altura, vamos colocar aí uma altura qualquer, 1,70. Vamos colocar um peso. Vamos clicar em calcular. Bom, retornou um erro, tá? Algum erro aí de codificação. É interessante até que a gente tenha esses erros em nossos vídeos para que a gente já aprenda a corrigir. Vamos ver aqui do que se trata. Erro de compilação, variável não definida. Ficou selecionada aqui a variável resultado, tá? Então vamos verificar aqui. Então o que aconteceu? A gente declarou resultado, no caso eu declarei resultado com o valor aqui errado, tá? Eu digitei aqui errado. Vou fazer a correção. Seria resultado. Agora está correto. Vou dar um stop aqui. Vou salvar. E vou dar um play novamente. Vamos tentar mais uma vez.
uns 70 quilos. Temos um novo erro, tá? Erro de compilação, a nossa condição end if sem o bloco if. Ou seja, ele está me dizendo que eu abri uma condição if e não fechei, ou que eu fechei sem ter aberto. Então, vamos verificar aqui novamente. A gente abriu uma condição if aqui, codificou, fechou aqui. Abrimos uma nova aqui, fechamos aqui. Bom, pessoal, basicamente o que a gente não fechou também foi essa condição aqui, select case, tá? Então vamos fechar ela aqui. Seria end select, tá? Select. Vamos ver agora se conseguimos executar nossa aplicação. Pronto. Então tá aqui. Nós escolhemos masculino. Vamos digitar aqui um novo valor. Uns 67 de altura. 65 quilos. E vamos calcular. Então observe o seguinte. Aparece resultado, resultado do cálculo. E parabéns, mas não está aparecendo o resto da mensagem. Então, por quê? Porque a gente tem que remodelar, aumentar o tamanho do nosso rótulo. Vamos fechar aqui e vamos aumentar esse tamanho aqui, tá? Vamos dar um play. Vamos fazer um cálculo masculino. Coloque aqui um valor qualquer. Resultado 30,43 acima do peso ideal, tá? Esteticamente não está muito para a esquerda. Vamos centralizar um pouquinho mais esse resultado. Então, eu seleciono aqui, vou na propriedade fonte, tá? Vamos melhorar um pouquinho isso. Vou colocar no tamanho 9, tá? Vou deixar negrito. E vamos centralizar o resultado. A gente vai buscar aqui a propriedade, tá? A qual a gente faz isso, que seria essa propriedade aqui, ó. Observe que aqui eu tenho a opção, tá, de alinhamento. Vou deixar ele centralizado. Vamos dar um play. Novamente fazer um cálculo aí para masculino. 1,80 de altura. E vamos colocar um peso de 67 quilos. Bom, nosso resultado já está melhorando. A mensagem ainda não cabe no nosso rótulo, tá? Mas agora basta a gente aumentar aqui mais um pouquinho o tamanho do rótulo. Vamos deixar ele bem extenso para que possa caber qualquer mensagem. Vamos dar um play novamente. 1,80, 105. Bom, tá aí o resultado esperado, seria esse, tá? Seria muito interessante que, ó, resultado 2.20,6. A gente coloque um ponto aqui separando, tá? A gente pode fazer isso aqui. Colocar um pontinho aqui para poder aí separar, tá? Os números da nossa mensagem. Pessoal, programar é isso. Você programa, tá? Testa, programa, vai sempre programando, codificando, tá? Executando, testando as funcionalidades, porque se você vai desenvolver uma aplicação profissional ou algo que você quer distribuir, você não pode distribuir nada com erros, certo? Sempre vai haver erros, mas é importante que a sua aplicação sofra aí uma série de testes exaustivamente para que chegue lá o usuário com o mínimo de erro ou até mesmo sem nenhum erro, tá? O usuário não aceita erros. Então, a gente codificou a parte de masculino e agora a gente vai fazer a mesma coisa aí para feminino.
Ou seja, a gente vai criar as mesmas condições. A gente vai criar a condição if, tá? Então, vamos lá. Se você quiser apenas copiar e colar e alterar apenas os valores, pode ser também. Bem interessante porque a gente vai fazer o mesmo código, tá? Mas já que você está querendo aprender a programar, interessante é que você refaça o código, tá? Redigite tudo novamente. No entanto, vai haver pequenas mudanças. Ou seja, para feminino, se o resultado for menor que 19,1 e retornar verdadeiro, se o resultado do nosso cálculo for esse, nós vamos ter aí um resultado com duas casas decimais, tá? Para que a gente não esqueça de fechar a condição if, a gente pode ir fechando ela, já fechar logo e digitar o nosso código aqui entre essas duas linhas aí. Então vamos lá. Então, se o meu resultado for menor que 19,1, eu vou ter lá uma formatação de duas casas decimais. E vou querer que apareça a seguinte mensagem lá no nosso rótulo. LBL, resultado. O caption vai ser alterado para resultado, dois pontos. Vou concatenar o resultado, que é o número que vai aparecer lá, resultado do cálculo. Resultado. Vou colocar mais duas aspas, tá? Ponto e a mensagem. Pontinho aí para separar os números do nosso texto. A mensagem que vai aparecer é: você está abaixo do peso ideal, tá? Você está abaixo do peso ideal. Vamos fazer a outra codificação. Temos aqui um erro, era esperado o fim da instrução. Vamos ver do que se trata este erro, tá? Vou dar um OK. Vamos separar aqui. Pode ser apenas isso. Bom, tá aí, pessoal. Vamos codificar agora a próxima condição, tá? Eu digo se não, se, ou seja, se essa condição acima não for verdadeira, tá? E o resultado for maior ou igual a 19,1 e o resultado for menor ou igual a 25,8, então execute esses códigos, essas duas linhas que estão aqui, tá? Eu vou copiar para o nosso vídeo até ficar mais rápido, tá? Vou só alterar aqui a mensagem que vai aparecer, que seria: parabéns, parabéns, você está no peso ideal. E aí eu crio mais um se não se. Resultado maior que 25,8 e resultado menor ou igual a 27,3. Se essa informação for verdadeira, se o resultado estiver entre esses dois números, 25,8 e menor que 27,3, tá? Vou copiar aqui de novo e alterar apenas a mensagem, que seria marginalmente acima do peso. Acima do peso ideal. Novamente, se não se o nosso resultado for maior que 27,3 e resultado
menor ou igual a 32.3, se essa informação for verdadeira, tá? Execute esses códigos e mostre essa mensagem. Acima do peso ideal. E a nossa última condição, para finalizar, se o resultado for maior que 32.3, tá? A mensagem que vai aparecer será: você está obeso ou obesa, tá? Feminina, né? A gente já fechou a condição, tá? E vamos aí testar. Vamos testar. Vamos dar um play, ver se não tem nenhuma falha aí, nenhum erro. Então vou colocar aqui feminino, altura 1,58, tá? Vou colocar aqui 58 quilos e vamos calcular. Temos aqui o resultado. Vamos testar aqui uma nova altura, 1,60. Eu teria calcular, né? Teria 22,66, que é lá onde a gente concatena lá o resultado. E parabéns, você está no peso ideal. Bom, pessoal, agora vamos só explicar mais um pouquinho o que a gente codificou, tá? Por que esse número aparece aqui? Porque basicamente ele além de ser o resultado desse cálculo, ele corresponde a essa linha de código aqui, ó. Ele corresponde a esse trecho de código, tá? Se eu não fizer esse trechinho aqui, ele não aparece lá. E observe o seguinte: aqui eu tenho uma mensagem que está entre aspas, tá? As mensagens que eu quero que apareça estão entre aspas e ele está no meio concatenado aqui, ó. Esses dois S, tá? Então, se eu coloco ele no final, ele vai aparecer no final, mas sempre concatenado com esse S aqui. Se eu tirar esse formato aqui, eu vou tirar esse formato para a gente ver o que ocorre, tá? Vou tirar em todas. Você não precisa tirar no seu código, eu estou tirando apenas para exemplificar. E em seguida eu vou colocar novamente aqui. Então o que acontece se eu tirar essa linha de código aqui? É até melhor para você entender qual é a função dela. Então vamos lá. Vou dar um play. A aplicação funciona normalmente, tá? Funciona normalmente. Mas quando eu digito aqui algum valor, olha a quantidade aí de casas decimais, tá? Que aparece. Então quando eu coloco aquela linha de código, eu estou dizendo simplesmente o seguinte, tá? Eu vou colocá-las novamente. Então, quando eu coloco essa linha de código, eu digo o seguinte, que o resultado, que é o nosso rótulo, esse rótulo aqui, resultado, ele ele vai ter o formato apenas com resultado, vírgula, 2 casas decimais. Se eu colocar aqui 5 casas, vai ter 5 casas, 2 casas, 3 e assim sucessivamente. Então a gente coloca aqui 2 casas decimais. Então é a função dessa linha de código. Essa linha de código que está repetida aqui, ela altera em tempo de execução, ou seja, no momento em que minha aplicação está rodando lá, ela altera o caption, que seria essa propriedade aqui, ó. Aqui o caption é só resultado, mas em tempo de execução, aquela linha altera isso aqui. Altera para esta mensagem aqui, ó. Resultado, dependendo lá da condição, né, do resultado obtido, ela vai alterando. Então, basicamente, o que a gente tinha que fazer para que a nossa aplicação funcionasse seria apenas isso.